Quem era o pastor de Davi, irmãos? O pastor que o rei Davi tinha, quem era? Era o homem que manipulava ele, que coordenava ele, que mandava ele trazer dinheiro para sustentar ele, que ele tinha que dar dinheiro. Se ele não desse dinheiro, ele ia para o inferno, se ele não fosse dizimista. Era o homem que era o pastor de Davi. Era o homem que fazia esse papel, que mandava em Davi, que quando queria alguma coisa de Davi, abria as escrituras e manipulava a palavra de forma a querer enganar Davi, interpretava do seu jeito, tirando frases da Bíblia do seu contexto e colocando ali a sua ganância para poder iludir Davi, para Davi entregar o ouro que ele tinha, a prata que ele tinha, para sustentar ele. Esse era o pastor de Davi? Não. Sabe quem era o pastor que Davi tinha? O tão conhecido Salmo 23 responde isso, irmãos, quando Davi disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Davi tinha um pastor, o rei Davi tinha um pastor, alguém que cuidava, que pastoreava, alguém que ele estava sob a cobertura espiritual dele, né? Hoje se usa muito isso, desses líderes religiosos mentirosos, gananciosos, enganosos, que só quer saber de dízimo e oferta, dizendo para as pessoas que se elas saírem das suas instituições, elas estarão fora da cobertura espiritual. Que autoridade esses homens têm, né, meus irmãos? Se a pessoa sair da congregação deles, ela perdeu a cobertura, quer dizer, não é Deus que guarda, são eles. Mas sabe quem é que dava cobertura espiritual para Davi? Era o pastor dele, que era o Senhor. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Davi tinha um pastor que cuidava dele, que sustentava ele, que ele poderia se dizer, o Senhor me sustenta, esse era Deus, era Jesus. Ele era o pastor de Davi. E sabe por que eu falo Jesus? Porque o próprio Jesus falou para os fariseus, quando ele foi interrogado com que autoridade ele trabalhava no sábado, e ele falou: eis aqui quem é maior que Davi. Jesus falou para os fariseus: vocês não dizem que Davi era o rei de Israel? Eis aqui quem é maior que Davi. Ou seja, Davi se submetia já a Jesus, antes mesmo dele se manifestar nesse mundo, como seu pastor. E o próprio Jesus disse: a ninguém na terra vos chamei de mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Então, Salmo 23, ele só cumpre o que Jesus falou, que ele era o único pastor das ovelhas de Deus, que é Jesus. Esse é o meu pastor, Jesus é o meu pastor. E era o pastor de Davi: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não esses caras que são escolhidos a dedo pelos seus presidentes, fundadores das suas instituições religiosas, ou os próprios donos dessas empresas, igreja, CNPJ, instituição religiosa, que criam um rótulo, uma carteirinha e se auto-intitulam pastor, mas são pastores de nada, são pastores só para pedir dinheiro, oferta e dízimo, que já não se pratica mais hoje. É para isso que eles servem. E quando vai te fazer uma visita, tem que te lembrar de que você tem que dar o dízimo. Como o pastor presidente da Assembleia de Deus, no tempo da pandemia, ele tem áudios no YouTube, aí vocês podem pesquisar, irmãos. Ele mandando os seus auxiliares, pastores, os ditos pastores auxiliares, ir visitar os irmãos que por causa da pandemia não estavam indo para a igreja, os mais velhinhos. E ele ainda falou no áudio que não era para falar com os filhos, mas era para falar diretamente com o idoso e pedir os seus dízimos. Por quê? Porque ele sabe que os filhos são informados, que os filhos acessam a internet, que os filhos têm acesso às informações, às patifarias que eles causam, que hoje está sendo revelado. Graças a Deus que Deus tem usado o meio de comunicação online para revelar o podre e a mentira desses caras. É por isso que eles mandaram os seus capangas, ditos auxiliares, pastores, ir falar com os velhinhos e não falar com os filhos e pedir o dízimo deles, porque por causa da pandemia, porque eles não estavam indo para a igreja para não perder o dinheiro, para não perder o sustento deles.
que é a oferta ou dinheiro que os seus membros eles dão para sustentar eles. E não é à toa, irmãos, e não é por acaso que hoje os pastores são tudo bem de vida, quando chegam nas suas denominações é num carrão, quantos uns membros chegam de busão, chegam de bicicleta, ou se não a pé, eles chegam de carrão, estacionamento privativo, onde desce ele com suas famílias, seus filhos bem vestidos, suas esposas, né, toda ardonada, bem vestidas, com bolsas caras, sapatos caros, né, irmãos? Vestidos caros, e quando sai dali, vai para um belo restaurante, enquanto você vai para o ponto, pegar o busão, ou vai de bicicleta, ou vai a pé para sua casa. É para isso que esses ditos pastores de hoje, eles servem, só para pedir o teu dinheiro, ganhar o teu dinheiro. Era diferente do pastor que Davi tinha, porque o pastor de Davi, que era o Senhor, que era Deus, o próprio Senhor Jesus, sustentava Davi. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E esse sim é o verdadeiro pastor, esse é o pastor que me sustenta, Jesus, e esse é o pastor que tem que te sustentar, que é Jesus. Por isso que eu te digo, hoje eu não vou mais para a igreja CNPJ, empresas da igreja CNPJ, eu vou para a Bíblia, porque na Bíblia é que eu encontro e descubro essas verdades, irmãos. E é por isso que eu me libertei, porque eu vou para a Bíblia, o lugar que eu frequento, que é a palavra de Deus, e é o lugar que você tem que ir também, para a Bíblia Sagrada, para a palavra de Deus. Deixe de depender de placas. Se a minha igreja falhar, eu vou para outra. Não, você está tão doutrinado a procurar placas e placas que você não fala aí para a Bíblia. Você fala aí para outras placas, o que acaba sendo a mesma coisa. Porque são tudo empresas, CNPJ igrejas, CNPJs empresas, que só tem uma função, irmão, só existem com um propósito de manipular a sua vida e te jogar para lá e para cá, de acordo com a vontade deles, e usufruir do que você tem, que é com a tua mão de obra, ou senão com o dinheiro que você pode oferecer para eles. Por isso, vá para a Bíblia, e nela você vai descobrir quem é o verdadeiro pastor, que é Jesus. E esse era o pastor que Davi tinha, que era o Senhor Jesus. Amém, queridos? Que essa palavra possa ter aberto o seu entendimento, que você possa compreender a vontade de Deus, indo para a palavra do Senhor, para a Bíblia. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, deixa um like, e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.